massa esse trade, né? Esse trade aqui eu gosto muito, cara. Um trade de 4 para 1, nada mal para a gente começar a segunda-feira. Muito bem, senhoras e senhores. Então seja muito bem-vindo a este novo programa semanal aqui no meu canal do YouTube, onde eu vou mostrar as operações que foram destaque na semana lá no mercado internacional, operações de day trade que foram feitas no mercado internacional, onde eu vou passar para você todo o racional por trás de cada operação, o passo a passo, onde foi a entrada, onde foi a saída, como foi a condução, para que você possa adquirir conhecimento para, quem sabe, replicar essas técnicas também no seu operacional de day trade, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Felipe Urbano, eu sou day trader desde 2010, faço day trade no mercado americano e também no mercado brasileiro. Sou um dos mentores da sala ao vivo Day Trader Zen, lá do meu amigo Vlad, onde eu faço participações semanais lá, analisando os mini contratos e também oportunidades no mercado internacional. E o resumo do que aconteceu na semana é exatamente o propósito desse vídeo. E essa semana aconteceram trades incríveis no mercado internacional, que eu vou te mostrar aqui no detalhe os que foram destaque. Lembrando que o objetivo desse vídeo é 100% educacional. Eu quero letrar você, eu quero deixar você capacitado para fazer as suas análises no mercado intradiário e assim conseguir desempenhar bem no mercado, melhorar seu operacional, melhorar suas análises, né? Fazer trades de mais qualidade com uma base mais sólida, é para isso que eu estou aqui. Então, o foco dessas operações, elas acontecem mais ou menos ali às 10h30 da manhã e depois às 2h30 da tarde. Esse é a faixa de horário que eu costumo analisar o mercado internacional e abrir essas operações. É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Foram 4 operações de day trade sensacionais que aconteceram essa semana. Então vamos começar aqui sem mais delongas. A plataforma que eu estou usando aqui para fazer essas análises é a Xstation 5, que você pode ter acesso gratuito a ela agora mesmo, clicando no link da descrição. Então vamos lá, esse aqui é o primeiro trade que eu vou te mostrar, que foi feito no CFD do US100, que é o contrato futuro da Nasdaq, tá bom? Então, esse foi o primeiro trade do dia. E o que está acontecendo aqui? Eu gosto de operar quando o mercado à vista abre, né? Esse é um contrato futuro, o mercado já está aberto, né? Já tem negociações rolando aqui desde a madrugada, né? O mercado abre às 7 horas da noite do dia anterior e rola o pregão ali de forma contínua. Eu gosto de fazer as minhas análises ali a partir das 10h30, que é quando abre o mercado à vista, lá nos Estados Unidos. Então, essa foi a primeira barra do dia, uma barra forte, barra de grande amplitude, uma barra de convicção, dentro de uma tendência de alta aqui, né? Mas que não me dá, por enquanto, nenhuma oportunidade para fazer nada. Então, não me resta fazer nada aqui a não ser aguardar. Eu estou com o gráfico de 5 minutos desse lado, gráfico de 15 minutos aqui. Então a gente vai acompanhando aqui a evolução do gráfico nos dois time frames, tá bom? Próximo candle, mais uma barra forte, dia bastante volátil, já promete, né? Abertura bastante direcional, bastante volátil, com muito momento, né? Do jeito que a gente gosta de operar. Mas por enquanto eu não vejo nada. Até poderia pensar numa operação de venda aqui, mas acabei não fazendo nada. E o que me chamava a atenção era buscar alguma oportunidade aqui nessa região onde a gente tinha suporte. Tinha esses topos aqui, tinha a média de 200 chegando. E mais importante, essa linha aqui, que é exatamente os 19 mil pontos, que é um número redondo. Eu adoro fazer operações contra a tendência em cima de número redondo. Inclusive tem uma das minhas estratégias lá do Day Trader Consistente, que é o método que eu opero, que se baseia em cima dessas regiões de preço, que são números redondos. Então, estava ali aguardando o mercado me dar algum sinal para entrar, porque eu já tinha volatilidade, eu já tinha momento, só queria esperar uma oportunidade para entrar. E aí o mercado vai lá e testa essa região de 19 mil pontos, exatamente ali, e respeita. Né? Depois de um movimento estendido, depois de um movimento direcional para baixo, em cima de uma região de suporte, ele faz um teste aqui e respeita a região exatamente de 19 mil pontos. Aqui eu fico interessado. Aqui eu quero buscar operações aqui nessa região de 19 mil pontos. Então eu só vou esperar. Se o mercado vier testar aqui de novo, eu vou tentar fazer uma entrada pela estratégia do Sniper, que é uma estratégia um pouco agressiva, um pouco avançada, mas que eu gosto muito nesse contexto que nós estamos vendo aqui. E é exatamente isso que o mercado faz logo em seguida.
qual que é o lance da estratégia, tá? A estratégia é a seguinte, aqui eu tenho 19 mil pontos. Quando o mercado vai para baixo dos 19 mil, negocia abaixo dele e volta a negociar acima de 19 mil pontos, eu faço a compra aqui com candle aberto mesmo, tá? Uma entrada bastante agressiva, com um stop na mínima. Então a entrada foi mais ou menos aqui, 19,01, 19 alguma coisinha, né? Então eu tenho um stop muito curto para um alvo muito longo. Onde que está meu alvo? Na própria média de 200 aqui e nessa região aqui de resistência, né? Que era suporte, agora virou uma resistência. Ah, Felipe, mas é um movimento muito curto. Cara, olha o tamanho do meu stop para o tamanho do meu alvo. Esse foi um trade que aconteceu aqui já em menos de 5 minutos, já me gerou o alvo aqui, e um ganho de 4 vezes o meu risco. Então foi um trade muito rápido que acontece na abertura e que eu gosto muito. Então assim, abriu 10h30, às 10h45 aqui eu já tinha resolvido a parte da manhã no mercado internacional, né? Depois o mercado continuou oscilando aqui, ó, 19 mil pontos, estava marcadinho aqui. Depois ele foi lá testar a média de novo. Tá? O que você tem que tomar cuidado aqui com essa operação? É uma operação agressiva, é um trade agressivo. O que eu recomendo para quem está começando, para quem que não tem experiência? Para que vá, de repente, num gráfico menor, de 2 minutos, e aguarde um candle aqui nessa região, tá? Não tente fazer isso de orelhada, sem entender exatamente como funciona a estratégia. Mas aqui é uma região que você pode ir lá no gráfico de 2 minutos, por exemplo, e esperar um candle de reversão aqui para fazer essa compra com alvo aqui na média, que também era essa região de resistência, um excelente alvo para a gente realizar. Um trade de 4-1, nada mal para a gente começar segunda-feira. Muito bem, vamos para o próximo então? O próximo trade aconteceu no mesmo dia, né, no dia 14, segunda-feira, e foi no petróleo. Esse é o OIL, é um CFD do petróleo, né? E esse mercado de petróleo, eu gosto de olhar ele ali mais ou menos no meio da tarde, que é onde tem uma entrada ali de volatilidade, e é o horário que eu consigo ver, né? De manhã eu gosto de focar nos índices, e aqui no meio da tarde eu dou uma olhadinha nos gráficos de petróleo, de commodities e tudo mais. O que eu estava vendo aqui? Exatamente às 2h30, eu comecei a ver o mercado e o mercado estava aqui. Foi direcional pra caramba o dia inteiro, né? Para baixo. Então, uma queda muito acentuada aqui. Batendo, chegando, vindo testar a média de 200. Tá? Para quem não sabe, a média de 200, quando ela está flat, assim, né? Na horizontal, assim também nos 5 minutos, ó, ela tem muita relevância do ponto de vista de suporte e resistência. Ela é um suporte e resistência muito forte quando ela está assim, flat, né, na horizontal. Então o mercado caiu direcional, de forma, né, reta, linha reta aqui, foi testar praticamente aqui a média de 200. Então eu estava esperando o quê? Uma reversão, uma possível correção desse movimento mais longo até mais ou menos por aqui, a média de 20 no gráfico de 15 minutos. Então o que eu queria aqui? Queria entrada de momento na direção de compra, né? Eu já tinha essa barra que me deixou em ponto de atenção, né? Mas eu precisava de um sinal. E no candle seguinte, nos candles seguintes ali, exatamente às 2h30, acontece essa barra linda, uma barra elefante, sem nenhuma sombra, já rompendo essa pequena congestão aqui que foi formada. Poderia entrar aqui já? Poderia. Tem uma estratégia da barra elefante, né? Você pode entrar aqui com stop. Aqui não tem problema nenhum. Eu particularmente não gosto, porque eu prefiro esperar uma oportunidade com risco menor, tá? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Aqui é um conceito de barra ignorada, né? Quem conhece ali a metodologia do Oliver Velez, que é a metodologia, né? A base que eu opero é dentro do conceito lá das técnicas do Oliver Velez. Então, aqui para mim já era um cenário de barra ignorada, eu poderia comprar aqui, com stop aqui, estava tudo certo, ia dar uma excelente entrada. Mas não foi isso que aconteceu, o mercado corrigiu e gerou o quê? O famoso gift, também, né, uma estratégia bastante popular aí do Oliver Velez, gerou um gift aqui com entrada, com um stop muito, muito interessante, né, um tamanho de stop muito interessante, com um potencial de alvo tremendo, né, lá na média de 200, ou pelo menos na média de 20, aqui no gráfico
de 15 minutos. Né? Mas o alvo principal aqui era a média de 200, até porque tinha uma região de fundo aqui que foi rompido e agora era resistência, né? Essa regiãozinha aqui. Então era uma região muito interessante de alvo. A entrada aconteceu e nesse mesmo candle aqui, né? Já nesse candle eu já consegui colocar o stop no 0 a 0, né? No ponto de entrada que quase foi acionado, porque eu já tinha aqui mais de uma vez o meu risco. Né? Quando eu tenho uma vez o risco projetado já de ganho, eu tiro o meu stop daqui do ponto de entrada e coloco ele no 0 a 0. Tá? Essa é uma conduta padrão minha, praticamente em todos os trades que eu faço. E nessa barra aqui, ela já gerou, né, já quase veio testar aqui a média, eu já realizei parcial aqui, porque era uma região de alvo também. Né? Não era o meu alvo final é aqui na média de 200, mas aqui já é uma região para a gente realizar, para a gente garantir uma parte do lucro, sendo que eu já estava com 2 vezes o meu risco aqui no lucro. Então, realizei parcial aqui, deixei o restante no ponto de entrada e com alvo final lá na média de 200. Seguindo o trade, ele deu uma consolidada e logo em seguida uma paulada para cima ali, poucos candles depois. Um trade aí de 45, 50 minutos mais ou menos, ele foi buscar lá o alvo na média de 200. Essa posição final aqui deu 5 para 1, né? 5 vezes o meu risco. Então realizei um pouquinho aqui em 2 vezes o risco e matei o trade aqui em 5 vezes o risco. Um trade excelente também para encerrar uma segunda-feira aí maravilhosa no mercado internacional. Muito bem, e aí? Curtiu? Massa esse trade, né? Esse trade aqui eu gosto muito, cara. Esse trade é sensacional, eu gosto muito porque né, ele vem de um movimento estendido aqui, não um movimento estendido, mas um movimento longo, em cima de uma região de suporte, e aí é só a gente buscar um sinal de entrada no gráfico menor. Coisa mais linda. Esse trade estava realmente perfeito. Então, ó, se você está curtindo, gostou desses 2 trades aqui, já se inscreve aí no canal para você não perder os próximos, que toda semana vai ter um vídeo assim, com análise minuciosa dos trades da semana, tá? Vamos pro próximo, então, que foi um trade no US100 também, né? Lá no CFD do contrato da Nasdaq, que esse trade deu stop, né? Para não ter essa discussão de, só mostra trade que dá lucro. Não, não, não. Que a gente mostra a realidade, mostra o que acontece de fato. E foi um trade que o contexto dele estava muito bom, né? Não tinha o que falar. Foi um trade que simplesmente foi para o stop. Né? Então qual que é o contexto? A gente estava aqui acompanhando o mercado, esperando o mercado à vista abrir. Mercado lateral aqui, sem muita direção, né? Na pré-abertura do mercado à vista. E a gente estava esperando só para ver o que ia acontecer. E o mercado já abriu aqui com uma barra elefante, rompendo esse fundo aqui, tocando as médias, querendo sair das médias, né? Confirmando um pivô de baixa aqui. Né? Maravilhoso, contexto lindo, não tinha nenhum obstáculo aqui para baixo, então tinha caminho livre. Né? E eu gosto de uma operação que chama Give Back, que é um trade também com um risco-retorno muito bom. Qual que é a possibilidade de entrada aqui? Bom, perdeu a mínima, é venda, com stop na máxima. Esse é um trade válido de barra elefante, né? Que muita gente ensina e tudo mais. Por que eu não gosto? Porque é um trade que tem um risco muito alto aqui, né? Então eu preciso que o mercado se movimente muito para eu fazer só um risco. Eu gosto de trades com risco-retorno 2, 3, 4, 5, como você viu esses 2 primeiros trades que a gente fez aqui. Então eu prefiro esperar uma oportunidade com risco-retorno menor. Uma dessas oportunidades é o que eu chamo de give back, que é o quê? O mercado abriu, subiu um pouquinho e caiu, perdendo a mínima. A entrada minha aconteceu exatamente nesse ponto aqui. Stop aqui, com alvo 2 a 3 vezes. O meu risco vai depender ali de onde eu tenho uma região de suporte. Só que o que aconteceu aqui? O mercado fez uma sombrinha, e aqui pode até ter sido um erro operacional da minha parte, porque ele, no limite, ele já tinha me dado aqui uma vez o risco. Né? Ó, não tenho como medir aqui exatamente agora, mas, se não me engano, ele tinha me dado já uma vez o risco. Então eu deveria, sim, até por ser uma entrada um pouco mais agressiva, eu já deveria ter tirado meu stop daqui e colocado no ponto de entrada, mas eu não fiz isso. Eu paguei para ver e acabei me dando mal. Né? O mercado foi lá e me estopou.
tá? Ele até veio aqui de novo, né? Nessa barra, ela abriu. Essa barra abriu, veio testar aqui de novo a mesma mínima, que me deu mais uma chance de colocar o stop no 0 a 0, mas eu não fiz, né? Foi um erro operacional meu mesmo. E o mercado foi lá e me estopou. Né? Paciência, acontece. Esse trade foi dia 17, foi quinta-feira, e foi pro stop. Paciência. O cenário estava muito, muito, muito bonito, né? Não tinha nenhum ponto aqui contra a operação, e ela foi pro stop. E paciência. Né? Depois o mercado fez o quê? Derreteu, né? Foi mesmo lá buscar. Ó, até quem entrou na barra elefante aqui, ó, pode ter sido estopado de forma extremamente cruel aqui, né? Ó. Não sei se pegou, se foi a mesma máxima e tal, mas pode ser que até que tenha estopado quem entrou pela barra elefante. Um trade realmente cruel quem fez isso aqui foi estopado. Porque o movimento estava desenhado, né? Estava claramente desenhado ali para um movimento de queda. Então, esse trade foi para o stop. Give back, não tem problema, é um trade que eu continuo gostando muito. E faço ele praticamente todos os dias, tá? É um sinal que tem altíssima frequência, só que a gente tem que saber selecionar. Esse era um trade que não tinha um A para falar dele, estava realmente muito bem configurado e foi pro stop, até por uma falha minha, né? Deveria ter gerado um 0 a 0 aqui, mas por uma falha minha acabou gerando stop. Paciência. Vamos pro próximo, que o próximo também é top. É um trade de tendência, né? Também um setup do Oliver Velez. Um trade de tendência que aconteceu, acho que na quarta-feira, né? Dia 16, no US 100. Também na abertura do mercado. E o que aconteceu nesse cenário? Tendência de baixa, né? Médias caindo, médias virando aqui no 15 minutos, né? A gente estava formando um pivô de baixa aqui no 15 minutos. Essa grande movimentação de alta aqui do período da madrugada, aqui provavelmente a abertura do mercado europeu, não se sustentou e estava perdendo força, né? Já tinha perdido praticamente 2/3 do movimento aqui, né? Ó, a gente pegar a amplitude do movimento, a gente perdeu praticamente 2/3 dele já. Então, sinaliza que esse movimento aqui está perdendo sua relevância. O que eu gosto? O mercado fez aqui um pivô de baixa e estava voltando para testar a média no 15 minutos. Nos 5 minutos, é só eu aguardar um sinal aqui perto das médias também. Sinal clássico de venda de tendência. De bônus, eu ainda tinha a média de 200 aqui para me ajudar como suporte e essa congestão aqui, né? Ó. Então, estava um cenário muito convidativo para uma venda por VSS, né? Que é o Velez Sell Setup. E ela acontece. Né? Não podia estar mais bonito do que isso. Onde que é a entrada? A entrada aqui, o stop aqui em cima, com alvo pelo menos 2 vezes o risco, né? O alvo pode estar aqui embaixo, né? Nessa região de fundos. Foi exatamente isso que aconteceu. O trade acionou, ó. O trade já veio. Você vê que o que eu não gosto de fazer em tendência? Eu não gosto de vender aqui, ó. Fazer essa venda quando o mercado está esticado para baixo no 15 minutos. Né? Eu gosto de fazer depois que ele já descansou, e foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ó. Ele foi lá testar as médias e voltou a cair. Então ele estava pronto, ele estava descansado para iniciar uma nova perna de baixa. Tá? E foi isso que aconteceu. A entrada aqui, nesse ponto, eu já estou no 0 a 0, ó. Mesmo que não tenha dado ainda exatamente uma vez o risco, aqui eu já estou no 0 a 0, porque ele já está testando esse fundo anterior. Então, para mim, já é um trade que não tem mais risco nesse ponto, tá? Só que o mercado estava muito pesado, continuou caindo, né? Barra de 15 minutos aqui, a gente vê que já também segue uma barra forte e já está chegando perto do alvo. Né? Se não me engano, aqui já deu o alvo para mim, tá? Não tenho certeza se foi nessa barra ou na próxima, mas aqui a gente já tinha. Eu já estava chegando perto aqui da região e já estava 2 vezes o risco. Eu, sinceramente, não lembro exatamente onde foi, mas eu sei que a gente pegou aqui, ó. Aqui sim, já tinha dado 2 vezes o risco e foi onde eu encerrei o trade. A gente já estava aqui na região de suporte. Então, trade com 2 vezes o risco, coisa mais linda do mundo. E aí a gente vê que ele ainda até caiu mais um pouquinho aqui, passou um pouco. E depois, ó, voltou a fazer um pullback lá para as médias. Trade lindo, né? Trade de livro.
tudo em acordo, né? Tudo a favor aqui do nosso trade. Também uma excelente operação. Então, galera, para esse vídeo é isso. Acho que foram 4 operações aí muito didáticas que puderam trazer aí vários contextos diferentes, né? Contexto de volatilidade, contexto de contratendência, contexto a favor da tendência. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui, né? E se você quiser ter acesso à XStation 5, que é a plataforma onde eu fiz todas essas análises, é só você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo para você ter acesso imediato a essa plataforma de forma gratuita, tá bom? Semana que vem tem mais trades da semana e deixa um comentário aqui. Deixa um comentário falando o que você achou desses trades, o que você achou dessas operações, se você fez alguma dessas operações ou se você faria diferente, como que você conduziria. Teve alguma entrada aqui que você achou que foi exagerada, que você não faria, né? Deixa um comentário falando o que você achou, que eu vou ficar muito feliz. E também não esqueça de se inscrever no canal para você receber mais conteúdo educacional como esse para você enriquecer o seu conhecimento sobre day trade no mercado internacional, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.